Muito obrigada pela presença de todos. Dando sequência ao fórum, é com grande prazer que convidamos ao palco o Cláudio de Pasquale Escobar e a Aline Bianchi Coutinho, nossos palestrantes para o tema Gestão de Patrimônio e Sucessão. Bom, o Cláudio é graduado em Administração de Empresas, Economia e Direito pela PUC São Paulo e pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e PUC de São Paulo. Tem especialização em Direito de Família e Sucessão pela Fundação Getúlio Vargas e diversos cursos sobre estruturas fiduciárias e planejamento sucessório na França, Alemanha, Suíça, Estados Unidos e Quênia. Possui grande experiência internacional e está no Banco Bradesco há 17 anos. Atualmente, exerce o cargo de superintendente do Wealth Planning do Bradesco, sendo responsável pela formação de estruturas societárias e fiduciárias no Brasil e no exterior. Atua também na assessoria para holdings familiares do Brasil, compra de ativos não financeiros, cidadania no exterior e fundos de investimento no exterior. A Aline é graduada em Direito pela PUC de Campinas e pós-graduada em Private Banking pelo ISPER. Possui mais de 13 anos de experiência trabalhando com famílias brasileiras nos diversos aspectos de planejamento patrimonial familiar, para a sua perpetuação no patrimonial familiar, para a sua perpetuação na transferência entre gerações, através de estruturação global de veículos de investimentos, de estruturas de governança corporativa e familiar e no aconselhamento sucessório e tributário. Antes de se unir ao time do Wealth Planning do Bradesco, a Aline trabalhou no Banco Goldman Sachs, no escritório de advocacia Souza Sescon, no Itaú Private Banking e na PwC. Bom, com o tema Gestão de Patrimônio e Sucessão, nossos palestrantes nos ajudarão a responder questões tipo: qual a importância de termos a governança bem estruturada? Por que é tão importante estabelecer regras e como implementá-las? Qual uma falta de governança pode impactar no processo de sucessão? E qual o custo de não planejarmos antecipadamente? Iniciaremos nosso painel com o Cláudio e, na sequência, teremos a palestra de Aline. Com a palavra, Cláudio. Bom dia. Onde está a Lilian? Lilian, deixa eu te contar uma. Apareceu uma Lilian na minha vida há tempos atrás com 8 irmãos. Aí conversa vai, conversa vem no planejamento sucessório, uma delas começou a chorar. Mas o que acontece? Está tudo certinho, mas eles maltratavam meu gatinho quando era pequena. Falei, mas que tem a ver o raio do gato com o planejamento sucessório? Falei, bom, perfeito, vamos resolver o problema do gato. Eu vou tirar 2% de cada um dos outros 7, vou passar tudo para a senhora. Minha amiga, virar uma onça, quase chamei um criminalista. Acredite. Então, para brincar um pouco, mas isso é verdade, nós assessores, a gente tem uma experiência com cada um de vocês, sem exceção. A gente aprende com cada família e nós passamos isso para as gerações. O Marcos falou uma coisa muito certa: lidamos com gente, componente gente, e não é fácil, né? Estava conversando com a Mariana na hora do intervalo e ela também falou uma coisa muito séria: consenso. Se não tiver consenso nas decisões, nada anda, e nada anda mesmo. Então, um bom planejamento, também, pegando aqui um gancho com o Marcos, não existe nada de prateleira, tudo é adequado, não há certo e não há errado, a gente precisa adequar. E sempre pensando, pela experiência ali da Lilian, nós temos que nos planejar de uma certa forma, olhando cada detalhe. Um contrato social muito bem feito é necessário, um estatuto social muito bem feito é necessário, tanto no Brasil. E o povo brasileiro hoje está pensando muito em sair do país. Então, a adequação também é importante, né, Marcos? Então, o que serve aqui no Brasil não serve no exterior, o que serve lá não serve aqui. Porque sabemos que todos os fiscos estão atrás de tributos, em qualquer lugar do mundo, né? Então, nós precisamos nos adequarmos a todas as estruturas. Eu vou deixar a Aline falar sobre gestão, patrimônio, mas o meu recado, a minha dica para vocês é aproveitar a experiência de cada um e adequar a situação de cada um, né? Então, analisar bem.
E a gente sempre pega, a gente bate forte, vai num tema. Inclusive, é o próprio tema do Banco Bradesco. O Banco Bradesco tem por detrás uma fundação, é que sustenta o banco, perfeito? Se nós deixássemos só pessoas ali, uma hora aquilo ali... Até o Trabuco brinca um pouco com a gente. Todos os grandes impérios ruíram, né? Faz parte de nós, administradores, mantermos esses grandes impérios, mas com adequações. Então, a dica é sempre, repense nos seus estatutos, repense nos seus contratos sociais, repense sempre na relação entre família, procurem sempre estar próximos, né, dos primos, inclusive, né, Lili? Então, para poder manter a organização, manter o patrimônio e perpetuá-lo. Perfeito? Eu vou deixar a minha colega comentar um pouco com vocês sobre gestão. Bom dia a todos, obrigada pela presença e pela honra de participar desse evento. Eu, como bem disse o Cláudio, eu tenho aqui uma missão que é ingrata, mas eu fico muito feliz que Lilian e Mariana tenham vindo antes de mim, porque elas trazem um senso prático do que é planejamento sucessório, não só na empresa, mas nos aspectos familiares e a dimensão familiar do planejamento sucessório, que eu, como uma pessoa, como advogada, em primeiro lugar, que sempre enxergo todos os cenários mais negros possíveis, e segundo, por não fazer parte de um grupo familiar, eu consigo falar do ponto de vista técnico. Eu consigo dizer, olha, cuidado, problemas podem vir. E, portanto, vocês deveriam planejar, vocês deveriam pensar em sucessão e como isso vai repercutir na empresa familiar. Mas elas trazem o dia a dia, o que realmente acontece. E trazem também a esperança de que vai dar tudo certo, de que, apesar das dificuldades, as coisas vão acontecendo da melhor maneira e da melhor forma para cada uma das famílias. Mas vamos lá, ó, nem de óculos eu enxergo, então vocês me perdoem se eu pular alguma coisa aqui. O tema que me foi dado é gestão do patrimônio e sucessão, e eu acho que eu apelo para o sistema clássico, que são os círculos que o próprio Emílio nos trouxe no começo da apresentação, para dizer o que é patrimônio. E numa empresa familiar, eu acho que existe uma certa confusão. Existe um ditado que diz, boas cercas fazem bons vizinhos. E eu acho que uma parte grande da governança é estabelecer cercas, é estabelecer limite. O que muitas vezes falta porque é informal, falta porque ele não é escrito, porque não é claro, porque existe confusão. Então, eu achei ótimo a colocação do Emílio, quando ele diz, governança, a gente não precisa buscar, ela existe. Ela tem que existir para uma empresa funcionar. Ela pode ser menos formal. E a informalidade, na minha opinião, ela vem da confusão e da falta de limite. Não é incomum, eu diria, eu não estou apontando o dedo em ninguém, mas quando eu falo o que é família, o que é empresa e o que é patrimônio, em geral, na minha observação prática, nas minhas leituras, o que eu percebo é que a maior parte das empresas familiares, elas não têm regras claras e limites claros do que é patrimônio da família e o que é o patrimônio da empresa. E patrimônio não é só dinheiro. Exemplo clássico, ontem estava conversando com uma pessoa que me contou. E quem nunca, por favor, levante a mão. Carro, a gente compra na pessoa física ou na pessoa jurídica? E eu te digo que é muito comum eu falar, compra na empresa. Aliás, quem assina toda a documentação e quem vai no cartório é a minha secretária na empresa. Não sou eu, não é ninguém que está na minha casa. Então, a confusão patrimonial, ela pode ser escrachada ou ela pode ser sutil. O dinheiro que poderia ser da família através de uma distribuição de dividendo, ele está na conta da pessoa física ou ele continua na família? Porque dinheiro vira Ferrari. Olha que beleza.
vira casa na praia, vira barco. Então, informalmente, eu posso ter uma governança estabelecida, o dinheiro não sai da empresa, ele continua dentro da empresa, porque eu tenho medo do que vai ser feito dele e como isso impacta os meus negócios. Essa é a confusão clássica e comum, mais do que clássica. A importância do limite e a importância da governança na gestão patrimonial está exatamente em dizer o que é família e o que é empresa. E como essas duas coisas vão se confundir, que é, na minha opinião, na figura do sócio. E como eu quero que os meus representantes, os meus herdeiros, interajam com a empresa e com a sociedade na sua capacidade de membros da família, mas também como sócios da empresa. Já entro um pouco no meu próximo slide. Quando o limite, quando a governança é clara, a gente enxerga as boas cercas claramente. Eu sei o que é família, eu sei o que é empresa e eu sei o que é patrimônio. A busca por essa clareza, ela não é simples e ela não acontece numa tacada só. Já disseram aqui, não estou sozinha na minha análise. Mas eu acho que o que pega, o que todo mundo pensa é ótimo, lindo, sair de uma confusão total para uma governança total. Assim, rápido, como é que eu faço isso? Bom, coloca um porteiro lá na porta da empresa e fala, filho e mulher, ninguém entra mais aqui. Barreira física estabelecida. Cerca melhor que essa não tem. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter problema no jantar. Absoluta. O que eu acho, e o que a experiência da Lilian, da Mariana, eu acho que trazem, é que governança é um processo. Ela acontece ao longo do tempo. Quanto maior é a tomada de consciência da existência da governança e da importância da governança, mais claros os limites e as linhas e as cercas vão ficando. Então, o alívio é saber que eu não preciso sair daqui hoje achando que amanhã eu tenho que fazer a revolução na minha empresa para deixar os limites claros. A grande pergunta é, por onde eu começo? E eu sou na mesma opinião do Emílio. Eu acho que a gente começa na família. Por que na família? Dentro de casa, eu tenho uma série de questões que nada tem a ver com gestão dos negócios, que eu não preciso de formação de ninguém para entender que são questões que os relacionamentos familiares impactam os negócios. A Priscila nos disse, 5% das empresas familiares estão na terceira geração. É muito triste. É uma estatística muito ruim. Então, pensando só nela, para mim fica muito claro que o fator sucessão familiar ele é crucial à sobrevivência das empresas familiares. Só este fator sozinho me faria convencê-los de que planejar é necessário. E eu não preciso entrar nas questões emocionais que envolvem o planejamento sucessório. Graças a Deus, Lilian já fez isso por mim. São inúmeros. Então, tirando toda a carga emocional, eu tenho que racionalizar o impacto da sucessão na empresa. Não é tarefa simples, não é tarefa fácil. Eu trago aqui participação de terceiros e agregados. Então, os genros e noras, na primeira geração, na segunda, na terceira, eles devem participar da empresa. A gente tem um risco iminente a todo tempo de que isso possa acontecer. Mas eu quero que isso aconteça? Eu não estou dizendo que não deve acontecer. Eu estou dizendo, pensem que isso pode acontecer. E aí? O que eu quero para a minha empresa? Outro deles é a falta de legitimação dos membros da família. A Lilian contou para a gente o exemplo da família dela, em que eu tenho pessoas trabalhando na empresa, eles estão sendo, os seus sucessores
dentro da família estão sendo preparados. Mariana contou um outro caso, em que não há participação. E aí? Qual é a regra que eu quero para a minha família? Eu quero que os meus herdeiros sejam executivos e bons executivos, ou eu quero que eles sejam sócios? Relações familiares que afetam a gestão da empresa. Fácil de resolver, não é? Mas alguns cuidados básicos eu posso ter e que eles não são dados pelo próprio direito. Tem muita mágica aqui. Vamos lá. Não posso pensar em sucessão familiar sem pensar em efeito patrimonial de casamento sobre transmissão de patrimônio. Traduzindo em miúdos, você é casado em que regime de bens? E como isso vai afetar as cotas da empresa? Afeta também a casa da praia, afeta todo o resto, mas afeta as cotas da empresa. 2 regimes básicos, gosto de falar deles porque eles são os mais comuns, um porque está muito na moda e o outro porque é o regime legal. Vou começar ali pelo quadro de baixo, que é o quadro de comunhão parcial. Comunhão parcial é o regime que todo mundo casa, a menos que eu opte por casar em algum outro regime de bens. Aí eu tenho que fazer um pacto. Se eu não fizer o tal do pacto, eu tenho que olhar para o meu patrimônio em 2 metades. Eu digo, o que é patrimônio constituído antes do casamento e o que é patrimônio constituído depois. Para a geração, que é a segunda ou a terceira geração, na empresa, fica um pouco mais fácil de separar o que é antes e o que é depois. Porque se eu tenho uma empresa que já existe, tem um apartamento que já existe. Quando eu casei, ficou claro definir. E se eu fui construindo o meu patrimônio ao longo do meu casamento? Situação mais comum. Então, eu tenho que pensar que eu tenho impacto para quem já tem um ativo e outro impacto para quem não tem. Quem tem patrimônio adquirido antes do casamento e vem a falecer, que é a única certeza que a gente tem, além dos impostos, eu divido esse patrimônio em 2 pedaços. 50% é legítima dos meus herdeiros necessários, 50% é a parte disponível do meu patrimônio. Depois do casamento, eu tenho um instituto que se chama meação. Meu cônjuge é meu sócio. 50% de todo o meu patrimônio pertence ao meu cônjuge. Ponto. Isso é meação. O que sobra, eu divido entre herdeiros legítimos e disponível. Agora, reparem, quando eu não tenho meação, o meu cônjuge é também meu herdeiro. Então, vamos pensar que eu morri e eu tinha a minha empresa constituída antes de casar. Não tem meação, porque meu cônjuge não é meu sócio, mas é meu herdeiro. Vai participar junto com os meus filhos na divisão das cotas da minha empresa. Fiquem com isso em mente. Vamos falar do regime da moda, que é a separação total de bens. Separação total é o seguinte: vou me casar, não quero que meu pai se preocupe com nada. Eu digo, que é meu, o que é seu. Nada se comunica. Excelente. Morri, cada um sai com o que tinha. Não é verdade. O legislador é um pouco mais romântico que a gente. Ele diz, se não há meação, cônjuge, herdeiro necessário. Então, o regime de separação total é um regime que eu digo para os nossos clientes. Eu faria de qualquer jeito, porque divórcio também está na moda. Agora, se você falecer, não acho que o patrimônio está 100% protegido, como nos parece que deveria estar. No regime de separação total, para quem não tem comunicação de patrimônio, cônjuge concorre com os filhos.
Vamos passar para um exemplo prático. Antes disso, eu queria só ressaltar alguns conceitos, porque eu vou falando, e a minha cabeça de advogada, eu vou falando, quero voltar. Meação é patrimônio que cabe ao cônjuge em alguns regimes de casamento específicos, como comunhão parcial e comunhão total de bens. Comunhão universal, antes de 76, quem era casado é isso. Meu cônjuge é meu sócio. Legítima. Calma. Legítima. Parte do patrimônio que é destinado a herdeiro necessário. Descendente, ascendente, cônjuge, colateral. Vou correr. Disponível. Parte do meu patrimônio que pode ter livre destinação se eu fizer um testamento. Vamos lá. Exemplo prático, voando. Meu marido, meus 2 filhos participam numa empresa. A empresa foi formada depois do meu casamento. Eu morro. Aqui eu pus o exemplo do pai, porque é a ordem natural das coisas, mas achei melhor me usar de exemplo. Eu morro, não deixei testamento. Sou casada no regime de comunhão parcial de bens, empresa constituída depois do casamento. Tenho meação. A participação que o meu marido tinha na empresa se soma à minha participação e forma um patrimônio comum, a gente divide ao meio, separa o que é dele, o que sobrou, porque eu não deixei testamento, vou dividir entre os meus filhos. Mesma situação, só que o regime de bens é a separação total de bens. Casei, a gente constituiu a empresa depois do casamento, achei por bem ser sócia do meu marido, porque ele sabe lá de algumas coisas que eu não sei, sou advogado, não sei nem fazer conta. Temos 2 filhos. Morri, não deixei testamento. O que acontece com a minha participação? O que é meu, o que é dele, só que não. A minha parte na empresa vai ser dividida em 3. Meu marido e os meus 2 filhos. No segundo exemplo, a participação que o meu marido tem no meu falecimento na empresa é maior do que ele teria se a gente tivesse casado num regime de comunhão parcial de bens. Essa é a conclusão da história. Dá tempo ainda, calma. E, falando de sucessão, depois da notícia anterior, eu já deixo vocês com um monte de coisa para pensar. Mas eu disse, certeza são morte e impostos. A gente ainda precisa falar de impacto tributário. Como é que funciona esse tal de impacto tributário na sucessão? Eu tenho 2 impostos que podem incidir sobre o meu patrimônio na transmissão, na sucessão. O primeiro deles, imposto de transmissão causa-mortes e doação. Aqui em Pernambuco é conhecido como ICD. ITCMD também. Eu li na legislação ICD, falei, é diferente de São Paulo, olha que coisa. ITCMD. Imposto estadual. Hoje, aqui, a alíquota para a doação é de 2%, e a alíquota para a herança é 5%. Existe uma alíquota máxima fixada pelo Senado em 8%. Vocês já praticaram essa alíquota no passado e agora voltou um pouco mais para a média, que a maior parte dos estados é de 4%. 8%, que é o teto, acho que, se não me engano, Santa Catarina, Bahia e Ceará praticam. Na média, é 4%. Importante pensar numa coisa. A gente tem lido todos os dias no jornal, o doutor Bruno não me deixa mentir, a tal da majoração da alíquota do ITCMD, de 2 maneiras. Primeiro, a gente já viu no passado 500 vezes tentarem implementar, que é aumentar o teto fixado pelo Senado. As tentativas no passado é subir de 8% para 15%. Acho que isso poderia acontecer, o nosso ambiente político-econômico pede que isso aconteça. Não duvido que aconteça. A grande novidade, ou a grande fofoca do momento, é a criação do ITCMD federal. A alíquota seria adicional ao estadual, e a alíquota que a gente escuta é de 20%.
Estados Unidos, 50%. Chile, 25%. Então, a gente estaria caminhando para uma proximidade das economias desenvolvidas e mesmo dos nossos vizinhos. Não acho improvável. Não acho. Diga. Só que aqui no Brasil é lei civil, a gente paga um tributo que seja aos 20%. Nos Estados Unidos pode chegar de 40% para 48%, mas eles são common law, e common law você pode montar um trust, você pode mitigar o imposto. Então é desproporcional, né? Entre 40% e 48% nos Estados Unidos, você pode ter uma estrutura que você pode corrigir isso, do que pagar realmente aqui no Brasil os 20%. É díspare. É só aqui mesmo que acontece. Em Portugal não tem imposto de transmissão e doação, é 006 de selo. Então, pensem. Bom, você falar que nos Estados Unidos eu não preciso sair de casa num carro blindado. Além do imposto do ITCMD, existe ainda a possibilidade de incidência de imposto de renda. Quando isso acontece? Quando bem transmitido, ele é transmitido por um valor diferente daquele que eu declaro na minha declaração de imposto de renda. Eu tenho hoje a prerrogativa de escolher. Eu faço a transmissão pelo valor de custo, aquele que eu reporto na minha declaração de imposto de renda, ou eu faço a valor de mercado. Se eu fizer a valor de mercado e esse valor sendo maior que o valor de custo, eu ainda tenho que pensar se eu tenho um ganho de capital, a alíquota de 15% sobre a transmissão dos bens. Há casos em que vale a pena fazer essa matemática e fazer a conta, porque eu tenho alguns casos, como, por exemplo, o imóvel, em que há depreciação. Na média, não vale a pena. Agora, notem, são 2 impostos com 2 bases de cálculo diferentes. Um, que é o ITCMD, sempre é valor de mercado. O outro, imposto de renda, eu consigo escolher mercado ou custo. Se eu pensar no estado de vocês, na diferença de alíquota que existe entre doação e herança, só aí me parece muito razoável que eu tenho um grande incentivo para planejar. Porque planejar sucessão pode implicar numa doação antecipada que eu consigo controlar. E o outro recado que eu queria dar para vocês é o seguinte: planejamento só existe quando não tem conflito, minha gente. Quando eu não tenho problema instalado. Antes de alguém estar doente. Antes de morrer. Depois, não dá mais tempo de planejar. Daí não chama mais planejamento. E doação, ela não implica uma doação livre, leve e solta, sem nenhuma amarra, sem nenhuma restrição, sem governança. Eu posso fazer doação com reserva de usufruto, em que a gestão do patrimônio continua comigo. Eu posso fazer doação com incomunicabilidade, em que o cônjuge não vai alcançar esse patrimônio. E a única solução em que eu consigo efetivamente segregar patrimônio e regime de casamento, aquilo que vem com o carimbo da incomunicabilidade. Acho que, em regras de governança, usufruto é o coração. Usufruto pode acontecer de direito político e de direito econômico, direito de voto e direito de perceber dividendo. Importante. E minha função do tempo, nem vou mencionar o tempo, mas é ingrato, porque dá para falar horas e horas e horas de planejamento sucessório. Então, eu queria plantar a semente. Só. E eu acabo, aqui com 1 minuto, deixando um recado. Eu faço minhas notas à mão. Apesar de ser muito jovem, eu tenho uma memória visual. E eu, subindo aqui com essa papelada toda, eu lembrei de um filme que se chama Still Alice. Eu acho que é Quem Vai Ficar com Alice, alguma coisa assim. É um filme super bacana sobre uma moça de 50 anos que tem Alzheimer precoce. Fator completamente incontrolável. E ela é uma professora super renomada de linguística, e um dia ela vai dar uma apresentação e o Alzheimer já está se manifestando. Então, para poder falar, ela tem que ler e grifar.
E, no meio da apresentação dela, a papelada dela toda cai no chão, e ela começa a falar daí do coração, porque ela perdeu o script. Vocês já pensaram que tem um fator na sucessão que é incontrolável? E que não é a morte? Então, eu deixo vocês com esse último pensamento. Muito obrigada. Vou abrir para perguntas. Tem uma ali. Doutora, por favor, querida, esclareça, no caso de quem tem filhos adolescentes com um relacionamento muito longos, como é que fica, como é que a gente disciplina essa relação para você convencer seu filho sobre essa união estável, né? Um dormindo na casa do outro. Você sabe que esse é um caso, é a nossa realidade. Assim, o mundo mudou. É assim que a gente vive hoje em dia. E tem um advogado amigo meu que ele trabalha no litígio e ele fala, Aline, eu já vi casos assim, terríveis, porque casais que, apesar de morando juntos, super novos, eles estavam noivos, iam se casar, convite distribuído, convidados mandando presente, e eles brigaram e resolveram se separar. E separaram antes do casamento, hein? E toda a discussão era judicial, se havia ou não união estável formada. O argumento dele era, tanto eles não eram casados e não viviam como tal, que eles iam casar. Perdeu. Dividiu o patrimônio. Então, o que eu quero dizer com isso? O namoro hoje mudou. O namoro não é o que era antigamente. Não existe uma regra escrita que diga, olha, se você fizer isso, isso e isso, você é um pouco mais que namoro. Você é uma união estável, você tem um companheiro. Se você fizer aquele outro, você é só namorado. Então, tem um pedaço muito grande que é bom senso. Mas vamos lá. Namorado não usa aliança na mão esquerda. Namorado não tem conta conjunta. Namorado não é fiador de namorado. A prova, normalmente, ela é testemunhal. Como a sociedade vê esse casal. Tem um monte de advogado que recomenda pacto de namoro. Um documento escrito que diz, namoramos. Eu não sei se isso funciona tão bem. Você me disse filhos adolescentes. Então, mais ou menos... 20 não é mais adolescente. Eu diria cuidado. E a recomendação que eu dou para as pessoas que conversam comigo é case. Casa e faz pacto. Não tem muito o que te dizer além disso. Além de falar, não deixa abrir conta conjunta, não seja fiador. Não, sabe? Bom senso. Posso dar um conselho? A Aline tem razão. Sabe o que nós fazemos? Olha, a mamãe gostaria de vê-lo numa igreja, mas com papel passado, tá? É uma dica. Não tem jeito. A Aline tem razão. É complicado a união estável. Usufruto. Ato jurídico perfeito e acabado é o que é uma doação. Doou, doado está. Não volta. Volta numa única condição, se houver cláusula de reversão e quem recebeu morra antes de quem doou. O usufruto, ele é um limitador de gestão. Por quê? Você não faz o que você quer, mas quem recebeu também não faz. Então, a doação tem que ser feita de maneira muito cautelosa. A outra coisa importante, eu não posso doar todo o meu patrimônio e ficar insolvente, e ficar sem condições de sobreviver, de subsistência. Então, eu te digo, o planejamento, que, na minha opinião, é matemática pura, ele deve levar em consideração uma parte do patrimônio que você faz o que você bem entender,
a qualquer tempo e sem precisar da anuência de ninguém. Eu jamais falaria faça o usufruto, e isso está garantido a sua liberdade sobre o patrimônio. Você depende da vontade do outro sempre. Aline, bom dia. Numa situação em que você tem um fundo exclusivo e que o dono do recurso tenha 99% das cotas e os filhos sejam divididos nesse outro 1%, caso de falecimento do pai, o dinheiro vai ter as mesmas incidências que se tivesse só na conta dele, ou você tem algum outro benefício? Sim, é a resposta. Todo patrimônio que está dentro de um fundo exclusivo, ele é passível de partilha normalmente. Será dividido e seguirá todos os trâmites normais de um processo de inventário. Inclusive, sobre esse patrimônio que não foi doado sobre os 99%, haverá incidente de todos os impostos. O fundo exclusivo, hoje no mercado financeiro, é o único veículo que te permite uma gestão do patrimônio líquido com implementação de regras de governança e com uma vantagem tributária de alíquotas de pessoa física. Por quê? Eu acho que é ótimo ter um fundo exclusivo, mas não porque eu evito impostos, mas porque eu crio regra de gestão, porque eu digo, esse fundo tem um conjunto de cotistas que são regidos por uma Assembleia Geral de Cotistas, que eu consigo determinar quórum qualificados para que essa Assembleia vote, em que eu posso ter regras de como os cotistas interagem entre si com terceiros através de um acordo de cotistas, em que eu digo, terceiro entra ou não entra na minha estrutura, tal qual eu faria com uma holding patrimonial. Eu tenho regras de direitos de preferência, eu tenho regra para voto, eu posso forçar consenso, ou pelo menos tentar que seja um consenso forçado, eu posso ter unanimidade tomando as decisões de investimento, de acordo com uma política de investimento pré-definida. Então, é um único veículo em que eu tenho governança, mas eu não economizo impostos de sucessão no fundo do exclusivo. A holding patrimonial aí é o mesmo espírito, na minha opinião, num fundo exclusivo. Ela faz sentido para que sejam estabelecidas regras de governança para alguns tipos de patrimônio. Então, holding pura é uma holding de participação em outras empresas. Eu posso ter holdings imobiliárias, que são um pool ou um conjunto de imóveis embaixo de uma estrutura societária, em que eu estabeleço regras de governança para que seus sócios se relacionem entre si e também façam uma gestão inteligente desse patrimônio. Nas holdings patrimoniais, eu tenho, além da boa governança e de ser um instrumento super utilizado como um veículo de implementação de governança, em alguns casos eu tenho até economia de impostos, dependendo do tipo de patrimônio que tem dentro dela. Em outros casos, eu tenho uma piora tributária em prol de uma boa governança que me garanta, por exemplo, uma gestão única e segura do patrimônio. Acho que é um veículo bárbaro, mas acho que ele tem que ser pensado individualmente para cada família e para cada tipo de patrimônio. Dá tempo? Não é diretamente ligado ao assunto, mas, no caso, a gente falou em consenso, né? Falou muito em consenso. No caso do não consenso, como é que o mercado e os operadores de direito têm visto a saída? Como é que eu faço essa valuation, né? Se eu não tenho consenso, quero sair. Eu não consigo te dar uma opinião do ponto de vista de um banco de investimento falando quanto passa a valer sua empresa, já que eu não tenho consenso e que eu preciso vendê-la. Eu acho que os fatores aí são inúmeros a serem considerados. O que eu posso te dizer é que a empresa que tem governança e que, na falta de consenso, consegue chegar à conclusão que o melhor é vender, ela tem um valor intrínseco
muito maior do que aquela que espera ruir e perder valor operacional para daí tomar a decisão de vender. Eu acho que você tem a força da sua negociação é infinitamente maior quando você tem governança. E eu acho que há elementos de estrutura de governança que podem ser acionados nas situações em que não há consenso. Então, eu tenho reunião prévia, eu tenho o voto por núcleo, eu tenho, basicamente, eu forço o consenso. É isso que eu quero dizer quando eu digo eu consigo forçar o consenso. Só... Oi? Por exemplo. Então, daí acho que o papo com o Emílio também é aconselhável. Bom, Aline, uma última pergunta, não é? Quando o empresário, o fundador, ele deve começar a pensar na sua sucessão? Essa pergunta é ótima, né? Como se eu conseguisse dar uma resposta. Eu digo que não tem um tempo certo, eu não consigo te dizer. A partir dos 52 anos, você precisa começar a pensar na sucessão. O que importa nessa pergunta é pense na sucessão. Em algum momento e a qualquer momento é tempo de se pensar na sucessão. Porque só aí eu consigo planejar, é aquilo que eu digo. Então, se eu puder te dar uma data, eu dou. Pronto, pensei. Antes de ter qualquer conflito. A Aline está sendo boazinha. Eu morei 15 anos na Europa, eu penso na sucessão, nasceu, já é sucessor. Vamos pensar, porque senão lá na frente dá cada encrenca. Né, ela tem razão. Aqui no Brasil, graças ao bom Deus, os empresários, as pessoas em si, né, começaram a pensar em sucessão. Não só numa forma de perpetuar o patrimônio, ou tentar perpetuar o patrimônio, mas numa tentativa de que os conflitos lá na frente sejam bem menores. Num common law, lei britânica em geral, o Bruno conhece bem, vocês conhecem muito bem, é tudo muito simples, né? Mas nós estamos sobre lei civil. A lei civil é uma encrenca só, para ser sincero. Então, eu acho que a Aline foi muito boazinha. Nasceu, opa, vamos pensar. Né? E responder só ratificando a tua pergunta das holdings, é muito importante, sim, um contrato social muito bem feito. Tá? A minha amiga aqui é especialista nisso e a gente sofre muito com a quantidade de clientes e amigos que passam por nós, né? E aí, o que eu faço? Deveria ter feito, né? Mas sempre tem uma forma de tentar corrigir, e como a Aline falou, não deixar perder o patrimônio, que às vezes precisa colocar algum voto dentro da estrutura de Minerva, o que a gente chama de golden share. Depende da estrutura, é possível isso também. A gente envolve até exterior em algumas operações. Né? A gente analisa o conflito entre leis, né, brasileira, lei civil e common law, mas a gente tenta também criar algumas estruturas, né, para poder tentar perpetuar patrimônio mesmo. E fora a boa gestão do patrimônio, né, os bankers dos bancos, não, os banqueiros, que se preparem para poder tentar rentabilizá-los da melhor maneira possível, né, é a função dos bancos, porque hoje está difícil. Né, tem esse detalhe também. Porque muitas vezes a gente cria estrutura, e aí? Quem vai gerir meu patrimônio, né? Se tem um bom diretor financeiro, se tem um bom banco, ou alguém que está cuidando do meu patrimônio também, que se perde também no meio do tempo. Bom, Cláudio, Aline, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a todos.